Fala, meu aluno, fala, minha aluna, por cá, professor Matheus do Vale, e hoje vamos trazer a nossa revisão, o nosso tudo em uma aula para a Polícia Militar do Estado do Ceará. Hoje vamos trabalhar criminologia completa para a PMCE. Aqui, meus senhores, vamos trazer as apostas de prova, tá bom? Eu vou trazer aqui tudo que eu acho de importante para a prova da PMCE, o que eu acho que é certeza cair na prova de vocês, tá bom? Alguns assuntos eu deixei de lado, porque são assuntos muito abertos. Porém, aqui eu trouxe os assuntos que, na minha visão, são certos de prova. Das 8 questões, eu creio que aqui estarão 6 ou 7. Tá certo? Da prova de vocês. Ok? Beleza? Vamos lá, vamos iniciar, sem mais delongas. Senhores, vamos lá. Criminologia para o PMCE. Primeiro conteúdo importantíssimo de prova é o conceito. Tá bom? Os conceitos da criminologia. É importante que você saiba os conceitos e saibam os autores. Tá bom? A criminologia é o estudo do crime. Criminologia. Crime, do latim, crime, e logos do grego, logia, estudo. Tá bom? Então, é o estudo do crime. A sua origem, eu quero que vocês entendam que a origem da criminologia, ela se deu com Paul Tocquenard, tá bom? 83. Aprendam o nome. O nome do autor é importante, certo? Aqui é uma aula mais dinâmica mesmo, tá bom? Não é uma aula teórica. Não é um curso teórico. É um curso de revisão, de apostas, ok? Então, se deu na origem com Paul Tocquenard. Ela foi expandida por Rafael Garofalo, tá bom? Ela foi expandida por Rafael Garofalo e o pai da criminologia é Lombroso. Por que Lombroso, pai da criminologia? Porque ele elevou a criminologia ao status de ciência. Na cronologia das escolas criminológicas, nós temos a escola clássica e temos a escola positivista ou a escola positiva. A escola clássica tem seus autores, assim como a positivista. Também é outra aposta de provas, certo? Na escola clássica, a criminologia ainda não tinha o status de ciência. Ela só veio ter status de ciência na criminologia positivista. Quando o Lombroso, no seu livro O Homem Delinquente, trouxe os métodos próprios. Ela só é ciência hoje porque, há um tempo atrás, um cara chamado Lombroso criou os métodos próprios da criminologia, tá bom? Então, o marco científico, César Lombroso, com a sua obra O Homem Delinquente, certo? O marco científico é Lombroso com a sua obra O Homem Delinquente, ok? Próximo. A criminologia é uma ciência empírica interdisciplinar que tem por objeto a análise. Vamos lá. É a parte conceitual ainda. Essa parte aqui é o 3CV, tá bom? Uma parte muito cobrada de prova. Eu quero falar para os alunos exclusivos que estão na live comigo. Se tiver alguma dúvida, anota no papel, fica com o papel na mão, papel e caneta, anota. E ao final da aula, quando encerrar a gravação, vocês conversam. A gente conversa sobre as dúvidas. Ok? Os alunos exclusivos. Beleza? E outra coisa... Só isso aí. Pronto. Vamos lá. Então, a criminologia é uma ciência empírica interdisciplinar que tem por objeto a análise. As duas características mais marcantes que Lombroso trouxe: empirismo e interdisciplinariedade. Empirismo, observação da realidade, a experiência prática. Interdisciplinariedade, comungar com outras disciplinas. Tá bom? A criminologia, ela sobrevive sozinha? Sobrevive. Porém, para ela analisar os seus casos, ela precisa estar em comunhão com outras ciências, com a psicologia, com a psiquiatria. Ok? 3CV. Crime, criminoso, vítima e controle social, certo? A criminologia, ela usa o método empírico interdisciplinar para estudar 4 coisas: o crime, o criminoso, a vítima e o controle social, certo? Percebam, ela sempre foi assim? Não, hoje ela é assim. Mas há um tempo atrás, a criminologia, ela focava mais no crime, na escola clássica. Quando veio a escola positivista, começou a focar mais no criminoso. E atualmente é que vemos a figura da vítima e do controle social. Ok? Então, falou em objetos de estudo da criminologia. Se a FUNESC colocar objetos de estudo da criminologia, 4 objetos. Quais são? O crime, criminoso, controle social e a vítima. É o 3CV. 3CV, simples. Ok? 3CV. Tá bom? Foco da escola positivista, o crime. Da escola clássica, o crime. Foco da escola positivista, o criminoso. Tá bom? Função de explicar e prevenir o crime, analisando a pessoa do infrator e da vítima, bem como avaliar os modelos de resposta ao crime. Então é só você fazer um paralelo, certo? Eu tenho um criminoso, tenho uma vítima. O criminoso
pratica um crime contra a vítima e o Estado faz o controle social. Só isso. Só isso, beleza? Criminologia, direito penal e política criminal. Tá certo? Vamos lá, senhores. Outra aposta de prova. Outra aposta é a diferença entre criminologia. Outra aposta é a diferença entre criminologia, tá bom? Direito penal e política criminal. É outra aposta de prova. Ok? Vamos lá. Pode ser que a questão peça para você diferenciar essas três ciências, tá bom? A gente traz que o direito penal e a criminologia é ciência. A política criminal é uma pseudociência, tá certo? A política criminal são as ações práticas, as ações na prática, em que vamos exercer de fato as ideias criminológicas, tá bom? A criminologia estuda o crime, estuda o criminoso. Por que que o criminoso é criminoso? O que fez ele ser criminoso? O direito penal é o dever ser, é a norma em si. É a norma em si. Vamos proibir isso, está proibido, acabou, é a norma em si. Tá bom? Criminologia estuda o crime criminoso, agir de controle social. Ela é empírica, interdisciplinar, ciência do ser e o método indutivo. Direito penal define as infrações penais e as respectivas sanções, visando proteger o bem jurídico. Então, o direito penal, ele quer proteger o bem. Como é que ele protege o bem? Estabelecendo crimes e penas. A criminologia, ela vai explicar por que o crime existe. Vocês me compreendem? Que o crime existe. E o direito penal, não. Ele vai proteger aqueles bens jurídicos. A criminologia vai explicar o que é um homicídio. E o direito penal vai proteger você de um homicídio. Fazendo o quê? Criando um crime. Tá bom? Então, o direito penal, ele é formal, normativo, axiológico, DVC e uma ciência dedutiva, certo? Essas características aqui, a banca, ela vai trocar, ela vai mudar, ela vai dizer que uma é outra, uma e outra é outra, tá bom? A banca vai mudar aqui, essas características, beleza? É o político criminal, estratégias e meios de controle da criminalidade. Concretiza-se com o vínculo entre criminologia e direito penal. Então, nós temos o vínculo criminologia e direito penal. Nem criminologia e direito penal. Criminologia vai explicar crime criminoso, vítima, controle social. Direito penal vai trazer os crimes em si. Qual é o principal fim? Qual é o fim? Qual é o último fim das ciências criminais? É controlar o crime, prevenir o crime. Certo? Tanto direito penal como criminologia. O fim, lá no finalzinho, diminuir o crime, erradicar, tá bom? Controlar. Só que o direito penal, sozinho, ele não faz isso, ele não tem poder de fazer isso. Tá certo? Ele não tem poder de criar meios práticos para diminuir o crime. Isso quem faz é a política criminal. Então, como estudo da criminologia, certo? E a criminalização, isso já é política criminal, que são estratégias e meios práticos de realmente controlar a criminalidade, tá bom? Isso, para a criminologia, o crime é um fato. Direito penal, o crime é uma norma. Política criminal, o crime é um valor. Bom, é aí que vai existir o trinômio fato, valor e norma. Tá bom? Fato, criminologia, o crime é um fato. Direito penal, o crime é uma norma. E política criminal, o crime é um valor. Interessante isso para prova, tá bom? Aqui, o que a banca vai fazer? Inverter conceitos. Ela vai dizer que criminologia é direito penal é política criminal. Vai ter as características e vai inverter os conceitos. Tá bom? E vai inverter os conceitos. Vai trazer as características aí, e vai inverter os conceitos. Vai dizer que o direito de criminologia é formal, que o penal é empírico. Tá bom? Vai trazer dessa forma. Beleza? Outra coisa que eu ia falar, os alunos exclusivos terão acesso a esse slide aqui. Tá bom? Ao slide completo. A aula hoje vai ser em torno de 1 hora, não vou conseguir terminar a revisão completa, tá bom? Mas os alunos exclusivos terão acesso ao slide completo. Certo? E a aula completa também. Beleza? Observação. Cada ciência criminal é autônoma e independente. Uma não deve jamais ser encarada como sub-ramo da outra. Então, cuidado. A criminologia não é sub-ramo do direito penal. O direito penal não é sub-ramo da criminologia. Ok, pessoal? Exemplo prático. Homicídio. Eu trouxe o homicídio, um delito, para eu exemplificar cada parte dessas criminais. Tá bom? Direito penal, criminologia e política criminal. Por que se trouxe um homicídio? Porque é o crime mais alto de se trabalhar e porque o seu edital da PM tem um tópico específico para homicídio. Então, a gente não pode negligenciar o homicídio.
Tá certo? O homicídio, já entrando no tópico de homicídio, é um crime comum, todo mundo pode cometer, é um crime material que deixa um corpo, tá bom? O que é que o homicídio tem a ver com o direito penal? O direito penal define o crime como uma pena. Então, no artigo 121 do Código Penal, senhores, Código Penal, vai ter o crime dizendo matar alguém. Matar alguém. Tá certo? Pode ser que a prova de vocês, quem sabe dar aqui um tiro no escuro, mas pode ser um tiro certeiro. Pode ser a prova de vocês na parte de homicídio, na criminologia, que tem um tópico específico de homicídio, do estudo do homicídio, é muito provável trazer casos de feminicídio. É muito provável. É muito provável a questão trazer a lei nova de antifeminicídio. Não no sentido de cobrar a lei, porque a lei não está no edital prevista, mas no sentido de colocar sobre o feminicídio, se é um tipo de homicídio ou se é um crime próprio. Pode-se colocar isso tranquilamente. No edital tem estudo do homicídio. Feminicídio é homicídio? É homicídio. É homicídio. Bom, feminicídio é homicídio. Beleza? Tranquilo, senhores? Então, o homicídio para o direito penal, para a criminologia e para a política criminal. Beleza? O direito penal, para o homicídio para o direito penal, define o crime como não a pena. Então, definir crimes e comutar penas. Essa é a característica básica, essa é a função básica do direito penal. É estabelecer crimes e comutar penas. E comutar penas, beleza? Criminologia. O que seria o homicídio? Homicídio na visão da criminologia. O que seria o homicídio na visão da criminologia, tá bom? Estuda o fenômeno homicídio, o agente homicida, a vítima e o comportamento da sociedade. Isso, certo? Vai estudar por que o criminoso é criminoso, vai estudar o agente homicida, tá bom? Por exemplo, trouxemos o homicídio. Por que é que existe o feminicídio? Por que é? Por que é? Que até então era um homicídio, até então era homicídio, tá bom? Até então era homicídio, certo? Por que o criminoso ele comete o crime de feminicídio? Por quê? Quais são as razões? E aí que vai entrar os tipos de criminoso. Os tipos de criminoso. Vai entrar o criminoso passional, que é um dos casos mais comuns no caso de feminicídio, tá bom? Então, se cair feminicídio lá em direito penal, lá em criminologia, nessa perspectiva de homicídio, tá bom? Cuidado. Feminicídio agora é um tipo próprio, certo? Feminicídio é um tipo próprio, tá bom? É um tipo próprio. É um homicídio de tipo próprio, ok? Política criminal estuda formas de diminuir o homicídio. Então, quando colocamos um exemplo prático, vocês vão começar a clarear, tá certo? Direito penal, artigo 121, crimes e penas. Criminologia, vai estudar o fenômeno, vai estudar o agente homicida, por que ele é homicida, vai estudar a vítima, se aquela vítima provocou aquele crime, vai estudar a vítima, tá bom? Política criminal vai ver meios de diminuir esses crimes, meios práticos, ok? Resumo interessante das escolas. É outra aposta para vocês, tá bom? É outra aposta para vocês, que é as escolas criminológicas. As escolas criminológicas. Clássica e positivista. São as escolas mais cobradas, tá bom? Temos a escola de Chicago também, que vai aparecer lá nas teorias criminológicas, eu vou colocar mais na frente, tá bom? Mas temos a escola clássica e a positivista, que são as duas escolas mais cobradas em prova de criminologia. Pontos-chave para diferenciar. As questões cobram a respeito do crime. O que é que a escola clássica fala do crime e a positivista fala do crime? A escola clássica entende que o crime é um ente jurídico. Ente jurídico. Tá bom? Consistindo em uma violação de direito natural. Já a positivista diz que o crime decorre de fatores naturais e sociais, e não que é um ente jurídico. Cuidado. Na positivista, vamos ter a ideia de que o criminoso, ele já nasce criminoso. Ou seja, ele não tem liberdade. É a outra característica que vamos trabalhar. O delinquente. O delinquente, na escola clássica, ele é um ser livre. Ele escolhe cometer o crime. Ele é um ser livre. Tá bom? Na escola positivista,
ele é um ser que não tem liberdade, não tem livre-arbítrio. É um ser anormal. Tá bom? Então, falou em livre-arbítrio, é escola clássica. Falou que não tem liberdade, que nasce predestinado a ser criminoso, é escola positivista. Ok? A pena na escola clássica, ela é retributiva, ou seja, ela tem um caráter intimidador, tem um caráter de castigar, de retribuir o mal feito. E na positivista, a pena já tem um caráter mais de defesa social. Tá bom? Principais nomes, aqui faltou os principais nomes, mas eu vou colocar aqui rapidinho. Principais nomes, ó, o bizu, ó, CBF. É o bizu, CBF. E o bizu aqui, LFG. LFG. CBF. CBF. Carrara. Beccaria. César Beccaria. Ou César Bonezana. Pode vir o nome de César Bonezana. Mas é mais comum que César Beccaria. Bom. E Felberbach. Beleza? LFG. Lombroso. Ferri. E Garofalo. Rafael Garofalo. Acho que é 2 anos. Rafael Garofalo. Beleza? Então, senhores, cuidado só com o F, tá bom? Porque o F pode ser Felberbach e pode ser Henrico Ferri, tá bom? Só lembrar que Henrico Ferri era discípulo do Lombroso, ok, pessoal? Então, essas são as principais características para você diferenciar a escola clássica da escola positiva ou escola positivista. Beleza? Fases da escola positivista. Também é interessante, pessoal, ver as fases da escola positivista, que cada autor é responsável por uma fase. Tá bom? Lombroso tem sua fase, Ferri tem sua fase e Garofalo tem sua fase. Lombroso é a fase antropológica. O objetivo principal era o aspecto físico. Então, Lombroso analisou aspectos físicos do criminoso. Ele analisou que o criminoso é criminoso, ele é criminoso porque ele nasceu daquela maneira. Ele tem traço de criminoso, certo? A cabeça dele tem um tamanho, a face dele tem uma maneira, certo? A gente vai ver isso lá em tipo de criminoso. Bom, mas Lombroso, ele tem o seu, na sua classificação dos criminosos, o criminoso mais característico de Lombroso é o criminoso nato. É o mais característico de Lombroso, é o criminoso nato. E o criminoso nato, ele vai trazer que ele tem características físicas de criminoso. Bom, ele possui características de criminoso. Beleza? A fase sociológica é a fase de Henrico Ferri. Aqui, senhores, além dele admitir as ideias de Lombroso, que se o criminoso nasce criminoso, tá bom? Henrico Ferri admitia influências físicas e sociais, influências do meio. Então, tanto ele nasce criminoso, como ele também sofre influências do meio, tá bom? Aí que vai entrar a fase sociológica. E, por fim, a fase jurídica, que vai ser a introdução das ideias positivistas no ordenamento jurídico. Então, as ideias da escola positivista vai começar a entrar no ordenamento jurídico. Vai começar a ser, algumas coisas vão começar a ser positivadas. Beleza? Ok? Seguir? Posteriormente, senhores, teremos duas escolas, mais duas escolas e uma teoria, tá bom? A escola sociológica, a escola correcionalista e a teoria marxista. Cuidado. Essas três divisões, elas são posteriores à escola positivista. Cuidado. Tá certo? Por quê? Pode cair em prova as duas escolas principais, que é a escola positivista e a escola clássica, e pode cair essas ideias essas ideias posteriores. Primeiro, escola sociológica. Direito é um fenômeno social decorrente do convívio do cidadão em sociedade. O homem é um ser social. Simples. O problema está aqui, na correcionalista e na marxista, tá bom? Vai cair na prova. Cuidado. Na correcionalista, presta atenção, o criminoso, ele é um ser que não tem consciência das coisas. Tem consciência. Ele é um ser que precisa de ajuda. Então, ao invés do Estado só puni-lo, o Estado vai restaurá-lo. Tá bom? E a teoria marxista tem que trazer esse nome. Ó. O criminoso é vítima das estruturas econômicas de dominação. Perceba o quê? Aqui é só a palavra-chave. É só o resumo-chave para você acertar a questão, botar no canto certo, botar o X no canto certo.
Tá bom? Então, teoria marxista, o criminoso é vítima das estruturas econômicas de dominação. Ok? Cuidado. Agora, pessoal, entrando em vitimização. A vitimização, nós temos diversas situações, certo? Temos os processos de vitimização, temos os tipos de vítima, só que a minha aposta para vocês na vitimização são os processos. A minha aposta para a PMCE são os processos. Na minha visão, é o que pode vir na PMCE, são os processos de vitimização. Primário, secundário e terciário. Tá bom? São os processos mais prováveis de vir em prova. Primeiro processo, primário, a vítima sofre diretamente os impactos da conduta do delinquente. Vamos trazer como exemplo, que é um dos exemplos mais interessantes aqui na parte de vitimização, o crime de estupro. Um dos mais interessantes. Por quê? Porque no estupro você consegue trabalhar com calma a vitimização primária, secundária e terciária. Tá bom? O estupro, na vitimização primária, a vítima sofre diretamente os impactos, ou seja, é o crime em si. São os efeitos diretos e indiretos do crime. Por quê? No processo secundário, tem a palavrinha-chave da estigmatização. Percebam, decorre do sistema de justiça criminal. A vítima é constrangida a lembrar do crime. Então, é aqui, senhores, que vocês vão colocar a palavra-chave. É para estar aqui a palavra. Tá ali, tá lá embaixo. Revitimização. Tá certo? Na vitimização secundária, a vítima revive o trauma. Tá bom? Onde é que está o problema? Isso aí é fácil. O problema são os procedimentos irregulares. Por quê? Percebam. Terciário. Esquecimento por parte dos órgãos estatais e pessoas próximas. Vamos lá. A vitimização terciária, pessoal, é o esquecimento. Ou seja, essa vítima aí, ela sofreu esse crime porque ela se coloca de certa forma, colocando a culpa já na própria vítima. Essa é a terciária. Aí a questão a FUNESP vai dizer assim, ó, vai trazer um exemplo assim. Pensar aqui. Pronto, vai trazer um exemplo mais ou menos assim. Vítima tal, foi na delegacia e foi desrespeitada pelo escrivão que a estava escutando. Foi desrespeitada pelo escrivão que estava escutando. E aí você, não, é terciária, porque é o esquecimento por parte dos órgãos estatais. Não. O maltratamento é secundário. É que está o problema. Secundária é tanto a revitimização como o maltratamento. Tá bom? Secundária é tanto a revitimização como o maltratamento. É aí que está o problema. É aí que está o problema. Cuidado com isso que vai confundir. O maltratamento, ele confunde você achar que é terciário, mas não é secundário. Terciário é o esquecimento total. Total, esquecimento total. Certo? Estigmatização por parte da sociedade, certo? A sociedade e até de pessoas próximas. Exemplo, a mulher sofreu o crime e a pessoa próxima, não vai atrás disso, não. Ele paga suas contas. Não atrás disso, não. Entendeu? Esquecimento. Como se a pessoa, como se a dignidade sexual daquela pessoa não importasse, certo? Aqui não vai ter, senhores, mas existe também a vitimização quaternária, certo? Não é comum de prova, mas pode aparecer. Quaternário, o que é? É o medo. É o medo de andar na rua. Medo. Aquela pessoa que deixa de fazer as coisas por medo, ela é uma vítima quaternária. No processo de vitimização. Eu comprei uma coisa na internet e tô com medo. Sofri um golpe na internet e tô com medo de comprar coisa na internet. Você tá com medo de comprar coisa na internet. Você tá deixando de comprar coisa que tu precisa com medo de golpe. Traumatizado, porque perdeu R$2.000 numa compra falsa. Você está na vitimização quaternária. Você está com medo de fazer uma compra online. Bom, é vitimização quaternária, tá bom? Beleza, pessoal? Criminalização. A criminalização, nós temos a primária e a secundária. Simples. Primária, criação da norma. Então, quando a norma é criada, é a criminalização primária. Tá bom? Aí eu pergunto, quem é que cria normas penais? É a União. Isso está onde? Está lá em direito constitucional e vai cair para vocês em constitucional. Cuidado. Cuidado. Falou em direito, é competência concorrente tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Isso lá é constitucional, nas competências constitucionais. Cuidado. Tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Falou em direitos.
Esses 5 são concorrentes. O restante é da União. Penal, processual penal, certo? Civil, tá bom? Espacial, beleza? No caso penal. Então, quem é que cria normas penais? A União. Certo? A União cria normas penais. A União cria crimes. O Estado do Ceará não pode criar um crime. Tá bom? Porque legislar sobre matéria penal é privativo da União. Tá bom? Agentes, Poder Legislativo e Poder Executivo. Então, quem é que cria o direito penal? Os agentes do Poder Legislativo, certo? Quem? O Congresso, os deputados federais e os senadores. Se a lei penal começar em uma casa, passa por outra, e assim respectivamente. Se começar numa casa, vai para outra, não vai para outra. Começar na Câmara, vai para o Senado vai para a Câmara. E, posteriormente, vai para a sanção ou veto do presidente da República. Tá bom? Então, Poder Legislativo e Poder Executivo. Certo? São os dois responsáveis pela criação de normas penais. Criminalização primária. Criminalização secundária é a aplicação daquela norma. Tá bom? Vai do momento do crime até a condenação. Beleza? Então, criminalização primária, criar a norma. Secundária, aplicar aquela norma. E quem é que aplica o direito? O delegado, o promotor, o juiz, os policiais penais. Certo? São os agentes de quem aplica o direito. Tá bom? Faltou um izinho aqui no juiz. Só ajeitar aqui. Beleza. Pessoal, agora vamos entrar num tema muito interessante para a prova. E na minha visão, um dos mais complexos, os mais difíceis, tá bom? Porque você não sabe nem por onde começar a estudar, porque é muito grande. É muito grande. Certo? O tema em questão são as teorias criminológicas. As teorias criminológicas, tema muito importante de prova e que pode ser a diferença de você estar aprovado na PMCE, certo? Minhas apostas de prova na PMCE, eu aposto que vai vir de teoria, vai vir umas 2 questões de teoria, certo? Eu aposto que vai vir, tá bom? Mesmo não tendo o tópico lá, teorias criminológicas, mesmo não tendo, na minha concepção, ao menos uma cai, certo? Então, professor, compensa eu ver aquela pancada de teoria que são intermináveis. São intermináveis. Compensa? Na minha visão, não. Na minha visão, compensa você. Se você tem tempo, tá com o edital batido, tudo bem. Bateu o edital, já tá fazendo nos simulados 75 pontos no simulado, 80 pontos no simulado, simulados bons, de qualidade, não qualquer simulado, né? Cuidado com o simulado. Se tá fazendo percentual bom, já fechou todo o conteúdo, compensa você ir a mais, certo? Mas não viaja muito, tá bom? Quais as teorias que, na sua visão, podem vir em prova? Essas que eu coloquei, tá bom? São as teorias mais importantes para mim, certo? Primeiro, as teorias do consenso e teorias do conflito. Senhores, a primeira divisão das teorias é dividi-las entre consenso e conflito, tá bom? Rapidinho. Consenso traz teorias de cunho de direita, cunho conservador. E conflito, as teorias de esquerda, as teorias de cunho esquerdista, tá certo? A teoria, sendo bem o mais simples possível, certo? Sendo o mais sucinto e simples possível, tá bom? As teorias do consenso, temos a grande divisão, escola de Chicago e a associação diferencial, a grande divisão. Dentro da associação, alguns não sabem disso, temos a subcultura e a teoria da anomia. Alguns trazem até como teoria própria, mas, enfim, não tem problema, pode colocar teoria própria. Dentro da associação já tem várias teorias, só que as mais importantes são a subcultura e a anomia. São as teorias que mais provavelmente caem em prova para vocês. Ok? Escola de Chicago, vamos lá. Escola de Chicago, senhores, é a teoria ecológica do crime. O que é a teoria ecológica? É meio ambiente? Não, jamais. A teoria ecológica é dizer que a criminalidade ela é explicada devido à criação, à expansão das cidades, certo? A expansão populacional e a expansão das cidades. A expansão das cidades, certo? São fatores responsáveis pelo aumento da criminalidade, tá certo? Dentro da escola de Chicago, nós vamos trabalhar a teoria da organização social, a teoria espacial diferencial
janelas quebradas, tolerância zero, tolerância que tem um acento ali, que é uma palavra que terminada de toma, testículos despedaçados, certo? São as 5 teorias, são as cinco teorias que eu quero que vocês batam nesse código de Chicago, tá certo? Outra que eu quero que vocês batam, os autores. Certo? Aqui eu não vou colocar especificado, porque é uma aula de revisão, é uma aula de tal ponto, tá certo? Os autores. Peguem cada teoria e aprendam os autores. É importante. É importante aprender os autores, tá certo? Desorganização. A gente tem o Robert Park, né? Que é o enfraquecimento dos meios de controle, né? A desordem, a desordem, enfraquecimento dos meios de controle. A teoria espacial é a teoria da estruturação urbana e arquitetônica, certo? Estrutura urbana e arquitetônica das grandes cidades é um meio de prevenção. Então, uma cidade bem arquitetada é um meio de prevenção da criminalidade, tá certo? A teoria das janelas quebradas, muito conhecida, muito trazida em prova, né, sobre a ausência de vigilância, certo? Que é a teoria do carro que ficou em um bairro pobre e um bairro rico. O carro no bairro pobre foi todo despedaçado. No bairro rico não foi. Porém, depois que quebraram a janela, o carro começou a ser despedaçado, começou a ser vandalizado. Depois que quebrou a janela. Ou seja, mostraram que a falta de vigilância gerava crime, até num bairro de melhores condições, tá certo? A tolerância zero, ela se refere a pena, certo? Penas firmes a todos, tá bom? Não confunda com testículos despedaçados, tá bom? Testículos despedaçados é a atuação policial firme, com rigor, tá certo? E a tolerância zero é a lei no seu rigor máximo, então não confunda. Lei no seu rigor máximo, tolerância zero. Testículos despedaçados, ação policial no seu máximo vigor, tá bom? Partindo de ação diferencial, próxima teoria. Ação diferencial é a teoria do Edwin Sutherland, tá bom? Autor que pode cair o nome dele na prova, é interessante saber. Também tem o nome de teoria da aprendizagem, tá bom? Também, quando falar em aprender, quando falar em que o crime é aprendido, você já associa a associação, certo? A questão falou que o crime pode ser aprendido, ação diferencial, certo? É aprendido pelo meio em que vive. O homem aprende a ser criminoso. A ocasião faz o ladrão. Não, alguns professores usam esse termo, mas eu não acho interessante usar, certo? Mas para você lembrar, tudo vale. Que a ocasião é crime ocasional, né? Naquele momento, você... A superficial não, você aprende, é um processo de aprendizado, tá certo? Aqui é a teoria da aprendizagem. E é aqui também que surge a ideia de que o crime está no colarinho branco e no colarinho azul. Ele não só está nas classes baixas do colarinho azul, mas também no colarinho branco. Ele também está nos crimes de sonegação fiscal. Ele também está nos crimes de apropriação de débito previdenciário. Ele também está nos crimes de colarinho branco. Tá certo? Dentro da associação diferencial, temos a subcultura. Autor interessante, Albert Cacorre, no seu livro Delinquent Boys, certo? Também importante, aparece em prova também, certo? É bom aprender esse autor, tá bom? Às vezes, só com o autor, você consegue matar o item. Por quê? Porque, às vezes, a questão, ela traz um texto falando sobre aquela teoria. Traz um texto falando sobre aquela teoria. Aí, lá no final do texto, tem autor, Albert Cacorre. Eu nem entendi a teoria, mas eu sei que é subcultura, porque esse é o autor de subcultura. Tá bom? É uma pista para você conseguir entender. Certo? Então, o que é subcultura? Aquela pessoa, ela viveu influenciada desde que ela nasceu por uma cultura inferior. Tá bom? Então, cuidado. Falou que o crime é aprendido, você já puxa para a associação. Falou em cultura, trouxe o nome cultura, tá certo? Falou assim, a população menos favorecida que não teve acesso a uma boa cultura. É subcultura delinquente. Ok? Teoria da anomia, que também é a teoria estrutural funcionalista. Aqui, pessoal, a lei ela é apenas simbólica, ela não é seguida. Temos aqui um estado de criminalidade. Ou seja, os meios de proteção social são tão fracassados que a lei ela nem é seguida. Ela não é seguida. Podemos citar alguns exemplos, né? Uns exemplos que a lei não funciona. Não adianta eu seguir nessa legalidade, porque isso aqui não funciona, ninguém vai preso por causa disso.
E aí gera um estado de anomia. Teoria da anomia. Certo? Robert Merton, teoria da anomia. Ok? Teorias do conflito, teorias de cunho esquerda. A teoria mais importante aqui, na minha visão, a mais cobrada nas histórias, na história das teorias de criminologia, é a teoria do label e approach, ou teoria da rotulação, ou teoria do etiquetamento social. Senhores, aqui nessa teoria, pessoal, algumas pessoas às vezes não entendem, porque a gente traz um exemplo muito, muito prático. Rótulos. Rotulem as pessoas. É como se você pegar um rótulo de um supermercado, colocar o preço e precificar. Você é estuprador, você é homicida, você é um ladrão. Especificar. Mas só dizer isso não explica essa teoria. Cuidado. A Belle Approach, as teorias do conflito vão dizer que o sistema de justiça é falho. Vai dizer isso. Então, sendo o sistema falho, não há meios de recuperação. E não havendo meios bons de socialização, de recuperação, aquele cara ele é estigmatizado no processo, ao fim do processo, e depois de cumprir a pena. É estigmatizado. Por quê? Porque nós não temos meios bons de recuperação. Nossa justiça, ela estigmatiza o criminoso. O que é o meio de recuperação? Exemplo, a lei de juizados criminais especiais, que ela traz hipóteses de composição de danos. Então, se por acaso, naquele processo, evitar uma condenação e conseguir resolver só pagando aquele dano, compondo aquele dano, já evitou uma estigmatização. Então, são meios que buscam não estigmatizar, certo? Que buscam evitar usar a justiça criminal, tá certo? Aqui, pessoal, a pena é um meio, um instrumento que o Estado usa para causar desigualdades, tá certo? E, uma vez criminoso, sempre será criminoso. Esse é o label e approach, teoria da rotulação ou do etiquetamento social, tá bom? A teoria crítica, que ela, aqui, professor, qual o nome mais provável de vir? O nome mais provável. Irmão, pode vir crítica, pode vir radical, pode vir marxista, qualquer um dos três nomes. Nova criminologia já é difícil de ver. Agora, marxista, crítico radical, pode vir. Principal autor, Karl Marx. O principal autor é Karl Marx, tá certo? Karl Marx é o principal autor. Tem outros também, mas o principal é Karl Marx, certo? Tem Alessandro Barata, tem Zaffaroni, só que o principal é Karl Marx, certo? A teoria aqui vai trazer a luta de classes, trazida pelas ideias sociais de Karl Marx, né? As ideias socialistas de Karl Marx. A luta de classes e o sistema capitalista são os responsáveis pela criminalidade. Então, nós temos uma classe que é a classe operária, a classe trabalhadora, e temos uma classe que são os donos do mundo, certo? Então, essa luta de classe é o que causa a criminalidade, tá bom? O sistema capitalista dos ricos, cada vez mais ricos, né? Tem essa ideia do sistema capitalista, né? Que os ricos cada vez mais ricos, né? E de querer dividir tudo, né? Essa ideia, enfim. O sistema capitalista como o principal fator responsável pela criminalidade. Ok, pessoal? Teoria queer são as teorias mais atuais, tá bom? A teoria queer é a teoria feminista, beleza? A teoria feminista ela vai propor igualdade entre homens e mulheres, tá? Por quê? A sociedade é machista e ela impõe papéis opostos, certo? Então, nós temos o chamado sexismo institucionalizado. E aí que vai surgir a teoria feminista. E a teoria queer vai trazer as ideias de identidade de gênero, as pautas de identidade de gênero, trazer para o âmbito criminal. E aí que vai surgir ações como a que tornou o crime de discriminação por orientação sexual um crime usado na lei de racismo, certo? Não há uma lei para regular, então, enquanto não há, usa-se a lei de racismo, tá certo? A lei de racial, tá bom? Ok? Vai trazer as violências por motivações homofóbicas. A gente sabe que é uma realidade, né? A gente sabe que é fato. A criminologia estuda isso, né? Estuda a violência contra a mulher, estuda a violência a violência heterossexista, tá certo? E a gente sabe que isso é uma realidade, né? Não tem como negar, tá certo? Não tem como negar que isso é uma realidade. Porém, algumas coisas há um pensamento divergente, ok, com certeza. Só que algumas coisas são inegáveis, né? Algumas coisas precisam de uma proteção diferente. Isso que vai dizer a teoria queer. Ok, pessoal? Bisuzinho. Esse bisu eu aprendi com a amiga, né, lá de Serra. A professora Eva, lá de Serra.
A gente numa live conversando no Instagram, então você discutiu com ela. Excelente. Casa em consenso, não entra em conflito, pois conflito é ré. Tá bom? Então, casa em consenso, não entra em conflito. Casa, Chicago, anomia, subcultura, associação. São os 4 principais nomes do consenso. Chicago tem as divisões. A associação tem as divisões, que é anomia e subcultura. Só que anomia e subcultura geralmente é tratado como teorias próprias. Tá bom? Então, casa em consenso. Casa, Chicago, anomia e subcultura, associação diferencial. Não entra em conflito. Entendeu? Casa em consenso, teoria do consenso. Pode ser que a questão só cobre para dizer quais são as teorias do consenso e quais são as do conflito. Assim como a questão pode cobrar a definição da teoria. Definir a teoria do consenso, definir a teoria da anomia, entendeu? Pois conflito é ré. Se é faltou um acento. Ok. Às vezes, na rapidez, a gente esquece. Pois a minha letra é ruim, porque eu não tenho saco para escrever lento. Eu escrevo rápido, né? E às vezes fica assim mesmo. Né? Eu não mudo, não. Quem achar ruim, o professor tem a letra melhor. Né? Talvez ele acerte a questão na sua prova. Etiquetamento e radical. Radical e etiquetamento. Certo, pessoal? Aqui no canal do YouTube, tem algumas. No curso passado eu gravei algumas aulas. Eu acertei várias questões na prova da PMCE. Várias. PMCE é minha especialidade. Certo? Várias questões. Lá no meu Instagram, Prof. Matheus do Vale, no meu Instagram, lá, Prof. Matheus do Vale, ele fala assim, Prof. Matheus do Vale. Matheus com H do Vale. Igual tá aqui no canal do YouTube. Beleza? Lá eu tenho um storyzinho destacado só das questões que eu acertei na prova da PMCE. Olha lá. Então, a PMCE e depois na Penal do Piauí. Foram as provas que eu mais acertei questões, tá certo? A PMCE, com os foi mais de 20 questões, nessa parte aqui específica dos direitos, né? Que é a parte que a gente vai trazer. Certo? Teremos outras revisões também, posteriormente. Revisão de segurança pública, de processual penal, constitucional, beleza? Ok? E também nós temos nosso material de constitucional para PMCE específico, com tabelas esquematizadas, com resumos, mapas mentais, com apostas e até súmulas do STF e do STJ. Certo? Súmulas que sempre são cobradas em prova. Beleza, pessoal? Vamos seguir? Seguindo. Agora, senhores, vamos entrar no controle. Controle formal e controle informal, certo? Vamos entrar agora nos tipos de controle, tá bom? Controle é o que o Estado vai fazer em relação ao crime, certo? O que é que como o Estado vai agir em determinada situação. Primeiro, controle pode ser formal e informal. Sem enrolação. Controle formal, órgão do Estado. Controle informal, mecanismos não estatais. Acabou. Só isso. Certo? O informal busca prevenir e educar. O formal, quando o informal falhou, usa o controle formal. Quando o informal falha, usa o formal. Certo? O formal é coercitivo, ou seja, ele é após o crime e ele é menos efetivo. Já o informal, ele é mais efetivo. Se nós temos uma boa estrutura familiar, escolar, igrejas, trabalho, vizinhança, círculo de amizade, tudo isso influencia para que o criminoso não siga por caminhos criminosos. Se isso for bom, se isso for de uma boa cultura, tá certo? Isso vai ser mais efetivo, tá bom? Isso vai ser mais efetivo. Então, qual é a principal diferenciação? Qual a diferenciação? O formal são órgãos do Estado. O informal são órgãos não estatais, tá bom? O informal são órgãos não estatais, ok? Aqui um mapazinho fácil para você entender o controle formal, tá bom? O controle formal, pessoal, ele vai ter divisões, tá certo? Ele vai se dividir entre primeira, aqui já é tipos de criminoso. A gente vai já ver essa parte aqui, tá bom? Primeira, segunda e terceira seleção. Como é que você vai entender isso para a prova? Vai entender assim. Lembra do processo penal? Eu gosto de criminologia, muito criminologia, porque eu sou professor de processo penal e constitucional também. Eu gosto de criminologia por quê? Porque eu sempre dou exemplos das outras disciplinas, e aí eu começo a mexer e fazer você lembrar e revisar. Vamos lá. Processo penal. No processo penal, pessoal, nós temos uma coisa chamada persecução penal. O que é a persecução penal? É o caminho que o Estado percorre para punir
o cara que cometeu o crime. Certo? O cidadão cometeu o crime. Ok, cometeu o crime. Beleza. Aquele cara que cometeu o crime, ele vai ser investigado. Vai ser denunciado. Vai ser julgado. Sentenciado. Certo? Enfim, essa é a persecução penal. É o caminho, desde quando a autoridade policial chega no local do crime, até a sentença. É o caminho percorrido. Então, como é que um crime é punido aqui no Brasil? Homicídio. Exemplo mais tranquilo de se trabalhar, mais fácil, porque deixa um crime material. João matou Maria. Artigo 121A, crime de feminicídio. João matou Maria, sua esposa. Sua esposa. Autoridade policial, delegado de polícia, como está no artigo 6º ou 7º? 6º do Código Penal, acho que é o 6º. No 6º, se dirige ao local e faz as diligências prévias. Ou seja, zelar para que não se altere, certo? A cena do crime não se altere. Tá bom? Os vestígios não sejam mexidos até a chegada da perícia e liberados pela perícia. Certo? Então, quando um crime é cometido, atenção, perceba, crime é cometido, a atuação formal vai ser da polícia judiciária. Então é por isso que aqui não vai entrar PM, PP, não vai entrar. Aqui vai entrar as polícias investigativas. E quem são os investigativos? Constitucional, artigo 144. Quem são? As polícias civis e a Polícia Federal. São as polícias investigativas. São elas que investigam. Eu sou a PM investigativa? Não. A PM tem a Polícia Judiciária Militar dentro da PM para investigar crimes militares. Só que, genericamente falando, as polícias investigativas é a PC e a PF. Investigativas. Então, quem é o primeiro meio de controle? É a PC e a PF. É a primeira seleção. É o controle primário. É a primeira instância do controle social. É a polícia judiciária. É a polícia investigativa. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos à cronologia. Cometimento do crime. Cometimento do crime. Após o cometimento do crime, temos a figura da polícia investigativa. A polícia investigativa. A polícia investigativa vai fazer o quê? Vai investigar. E aí, o delegado, seja ele da civil ou federal, certo? Primeiro, nós analisamos se há causa que puxe para a ideia da Polícia Federal. Lembrando que não é competência, é atribuição. Competência está definida, é atribuição. As atribuições da PF de investigar, que é diferente da civil. A civil é residual. E não investiga crimes militares. Cuidado, lá em Constitucional diz isso aí, certo? Investigou, delegado abriu inquérito, só tem duas maneiras de abrir inquérito, cuidado. Vai ter gente que vai dizer que o inquérito é aberto por requisição do Ministério Público. Não. Isso aí são condições. O inquérito é aberto de duas maneiras. Ou por portaria, ou por APF, autuação em flagrante. Só assim abre inquérito. Tá certo? O inquérito é aberto na representação do ofendido. Não, isso é uma condição de possibilidade da ação. O ofendido representar em crimes que cabem a representação. Ok. Agora, meio de abertura, portaria e autuação em flagrante. Pronto, abriu o inquérito policial. Abriu, beleza. Investigou. Ao final do inquérito, o delegado da pessoa da PF vai denunciar. Vai indiciar. Se assim ele achar que faz sentido. Se assim ele achar que realmente aquele cara é o provável autor do crime. Sendo que aquela prova autor do crime, tá bom? Ele vai iniciar o Ministério Público. E aí vai entrar a segunda entidade. O segundo órgão estatal, o Ministério Público. E aí eu digo que o Ministério Público faz parte do controle de segunda seleção, de segunda instância, ok? De segunda instância, ok? O Ministério Público vai promover a denúncia. Pode ele arquivar um inquérito, pode ele propor um acordo de não persecução penal, pode, e pode ele denunciar. A autoria de materialidade satisfeita, o promotor entendeu que realmente aquele cara é criminoso, o delegado indiciou como provável autor do crime. E o Ministério Público denuncia acusando como o autor do crime, não como provável. Ele atua acusando que ele é de fato o do crime. E aí vai entrar na terceira parte, Poder Judiciário. E aí que vai entrar, senhores, a quarta seleção. A quarta seleção, né? A quarta instância, o controle terciário, que seria o exercido pelo Poder Judiciário.
Tá bom? Poder Judiciário. Então, em miúdos, seleção é o início, visa esclarecer a autoria de materialidade, caracteriza-se pela atuação da Polícia Judiciária, Polícia Civil e Polícia Federal. Ok? Segunda seleção, a atuação do Ministério Público. Oferta da denúncia. Essa seleção, estamos falando do processo judicial. Aqui já deixa de ser fase inquisitorial, fase de inquérito, e já começa a ser fase do processo. Tá bom? Perguntinha rápida. Qual é o sistema adotado aqui no Brasil? Sistema acusatório. Cuidado, vai cair no processo penal. Sistema acusatório. Ok? Foi instituído por lei e vai cair no processo penal. Tá bom? Seleção do Poder Judiciário. Recebeu a denúncia. Show. Algumas bancas traz que Forças Armadas e o sistema penitenciário estarão inclusos aqui na terceira operação. Algumas bancas trazem que, além do Poder Judiciário, eu já vi isso em questão. É raro, mas eu já vi. Certo? Forças Armadas e sistema penitenciário faz parte da terceira seleção. E, por fim, para fecharmos aqui esse bloco, tá bom? Vamos agora encerrar a gravação aqui e vamos continuar no exclusivo, beleza? O controle híbrido é o controle formal e informal. O controle formal, que é aquele por órgãos estatais, e o informal, que é órgãos não estatais. O híbrido, ele comporta o controle tanto formal como informal numa coisa só. O maior exemplo disso, polícia comunitária. Tá bom? O maior exemplo do controle híbrido é a polícia comunitária. Ok? A polícia comunitária. Próximo bloco, nós vamos trabalhar, pessoal, a classificação dos tipos de criminosos, certo? E aqui a gente está praticamente na metade do nosso conteúdo, certo? Está praticamente na metade do nosso conteúdo. Ainda tem a parte dos criminosos natos, tem a parte da prevenção, enfim, tem mais um conteúdozinho. Então vamos ficar por aqui por enquanto. Essa aqui é a parte 1, aguardem a parte 2, tá certo? Não sei se eu vou fazer a parte 2 exclusivo ou vou colocar no YouTube, ainda vou ver isso aí, tá certo? Comentem aqui o que vocês acharam, certo? Se quiser a parte 2, comentem, né? Se tiver uma determinada quantidade de comentários boa, né? E tiver repercussão para o pessoal pedir, eu faço, tranquilamente. Tá bom? Então, senhores, fico por aqui. Prova de criminologia. Atenção. Daqui minhas apostas. Parte mais importante da aula. Minhas apostas. São 8 questões. Vou dar minhas considerações. Uma questão vai trazer os conceitos iniciais. Uma questão. Empirismo, interdisciplinar, os autores, Lombroso, certo? Lombroso é quase obrigatório de cair em prova de criminologia. Então, não deixe de ver. Não deixe de ver. São 8 questões, né? Então, uma ou duas conceitos introdutórios. Vamos colocar só uma. Vou colocar um assunto por questão, para você estudar o máximo possível. Pode ser que venha duas. Vamos colocar que vai cair só uma. Certo? Outra questão. Vitimologia. É interessante que é vitimologia. Cumulado com cifras. Cifras vai estar no próximo bloco, não está aqui agora. Cumulado com cifras. Pode ser que venha. Vitimização é muito amplo. Muito amplo. Pode trazer, por exemplo, a cifra amarela junto com a vitimização. Sem problema. Cifra amarela, crime cometido por servidor público que nunca chegou ao conhecimento da autoridade por medo. Tá bom? Então pode se acumular também a cifra com a vitimização. Certo? Terceira questão, teorias criminológicas. É muito provável cair em prova. Teorias criminológicas. Pelo menos uma vai cair. Quarta questão, escolas criminológicas. Quinta questão, tipos de criminosos. Vai cair um tipos de criminosos. Porque é um tópico do edital seco, puro. Tem um tópico só para ele. Tipo de criminoso. Deixa eu ver aqui. Sexta questão, prevenção. A prevenção, diferente do que muitos pensam, que é a primária secundária e terciária, não é completa. Prevenção, diferente. É antes do crime. Secundária e terciária, apesar do que muitos pensam, senhores, a prevenção é um tema gigante. A prevenção você pode cobrar a justiça restaurativa, a justiça retributiva. Está aqui na revisão também. Retributiva. Você pode cobrar a dissuasória. Além da prevenção primária, você vai terciária, gigante. Então, eu estou na sexta, né? Sexta, eu acho. Uma de prevenção. Então, são 6 temas, na minha visão, que é questão certa. Você tem que estudar, questão certa. E os dois para fechar. Os 2 temas são daqueles 3 assuntos que são mais difíceis de você apostar em prova. Certo? Que assuntos são esses? É mais difícil de você dizer assim, vai cair esse aqui. É mais difícil. Certo? Quais são? A extensão da criminalidade do Brasil e do mundo. O crime como fenômeno de massa. Aí vai entrar genocídio, terrorismo e o tráfico. Certo?
e o homicídio como estudo isolado. Nessas duas questões que sobrou, vai ser envolvendo esses três temas. Na minha visão, vai ser assim a prova. Tá certo? E aí, professor, o que é que vai cair? Não dá para você bater. O que é que eu faria? Eu estudaria o crime de genocídio, como é que ele funciona, certo? Porque não é todo caso de genocídio, não é só explodir uma bomba num supermercado que é genocídio, não. Aliás, estou falando do terrorismo. Cuidado com o terrorismo, certo? Não é só explodir uma bomba num supermercado que é terrorismo, cuidado. Cuidado com o genocídio. O terrorismo tem a sua definição clara do que é terrorismo. Está dando também na nossa revisão. A definição clara do que é terrorismo. Vá com a definição pronta. Organização criminosa. Organização criminosa, vá com narcotráfico, terrorismo e organização criminosa. Pronto. Eu confundi com genocídio. Beleza. Então, narcotráfico, vá com o conceito de narcotráfico, claro. Vá com as ideias de facções criminosas, sabendo quais são as mais populares no Brasil, as mais maiores, as que mais dominam aqui no Brasil, certo? Vá com o conceito de organização criminosa, o conceito brasileiro e da Convenção de Palermo, salve a Convenção de Palermo, sabe, a memória não está falhando, se não me falha a memória, que é a Convenção Internacional, tá bom? Vá com os dois conceitos, vá com o conceito de narcotráfico, vá com os conceitos de OCRIM, né, que eu já falei, e o conceito de terrorismo, que não é simplesmente jogar bomba no supermercado. Não é só isso. Tem que ter a finalidade, tem que ter o fim. Certo? É específico. Aqueles atos no Brasil, né? Em Brasília, né? Aqueles atos. Não é terrorismo. Não é terrorismo ali. Se você chamou alguém de terrorista, você errou miseravelmente. Tem nada a ver com terrorismo. Tá bom? É outro crime. É outra situação. E questão do Brasil e do mundo, é muito difícil você aportar aqui, cara. Nas aulas teóricas, eu coloco de forma aberta, temas bastante abertos, certo? Isso aqui é mais atualidade do que criminologia. Eu coloco vários temas lá que eu acho que possa cair. Agora, para eu apostar, vai cair isso aqui, é muito difícil. É muito difícil. Não, é por isso que não tem custo-benefício. Eu não perderia horas estudando isso aqui. Pode ser que você estude várias horas e não cai nenhum questão disso aqui. Ou então, cai coisa que você não viu. Certo? Então, não tem custo-benefício. Não tem. Tá bom? E o homicídio, vale a pena estudar o homicídio. Vale a pena. Estudo no homicídio o quê? Saiba que o Brasil é um país que tem muito homicídio. Saiba que existem gráficos estatísticos dizendo que o Brasil tem mais homicídio que muitos países do mundo somados. Eu tenho isso também no nosso resumo. Tá bom? Então, para mim, na minha visão, essa é a divisão da prova da PMC. A minha visão, essa é a divisão da prova da PMC. Beleza? Então, estudem assim, criminologia das 8 às 47. Sempre tem uma lá que... É sempre assim. Sempre tem uma que pode dar problema. Toda prova é assim. É muito raro você fechar uma disciplina. Às vezes fecha, né? Já tive de acontecer, fechar a disciplina. É normal. Você conseguir fechar, acertar tudo. Mas sempre tem uma pedra no sapato. Sempre. É assim. Então, senhores, fiquem por aqui. Qualquer informação, está no meu Instagram, Prof. Matheus do Vale. Sigam no YouTube, assinem o canal, se inscrevam no canal, certo? Curtam esse vídeo, compartilhem nos grupos policiais, tá certo? Nos grupos de estudo policial para PMC. Beleza? Então, fique por aqui. E todos com Deus. E até a próxima. Valeu!